Bem, pessoal, dando continuidade aí à resolução das questões, eu resolvi fazer a resolução da questão, mesmo que não esteja na ordem, sobre o navio que está à deriva, em situação de afundamento, certo? O que se fala no enunciado da questão é sobre um noticiário, os noticiários que vinham divulgando a situação da deriva e afundamento do navio que se encontrava na costa do Maranhão, carregando aproximadamente 300 mil toneladas de ferro e ainda além das toneladas de minério de ferro, ele carregava também o óleo que o faz funcionar, que são aproximadamente 7 mil toneladas. Nesse caso, o que era falado sobre a perda de óleo que faz o navio funcionar, o óleo combustível, o que é que iria acontecer, se ele iria afundar, se ele evapora com o calor do sol. E é uma situação bem semelhante à resolução da questão anterior sobre o óleo no litoral das praias do Nordeste. Tá? Nesse caso aqui, só existe uma solução que é viável, só existe uma informação que é viável. Nesse sentido, nós temos claramente aí que a densidade do óleo que está presente dentro do navio, caso ele venha a vazar, esse óleo, obviamente, ele vai ter uma densidade que vai ser menor do que a densidade da água do mar. Então, ele flutua, é um óleo que vai flutuar, inevitavelmente, e ele vai acabar ficando boiando aqui na região próximo ao navio que está em situação de afundamento. Pode ocorrer ainda, mas que não é falado na questão, pode ocorrer ainda que esse óleo ele venha a se movimentar em várias direções devido às correntes marinhas e também devido à situação do vento que vai soprando, por conta que ele está com uma densidade menor que a da água, ele fica na superfície. E aí ele vai sendo carregado pelo vento, movimento das marés e tudo mais, ok? Bem, pessoal, continuando aqui a questão da resolução do nosso exercício aí de quarentena, nós temos a situação em que se fala sobre construção de barragens. Tá? É uma questão que ocorreu também no vestibular da UES de 2020.1 e falava muito sobre as situações de barragem no Brasil que estavam com problemas em que elas eram prejudicadas pelo tipo de material que era contido por elas e que consequentemente geravam desastres, né, como geraram na situação de Brumadinho e também Mariana, ok? Mas o que se fala na questão, o cerne da questão, está falando sobre a pressão que é exercida, a pressão hidrostática do fluido que é exercida sobre a parede da barragem. Nós já conversamos em salas sobre isso e vimos que, dependendo do tipo de fluido que está sendo contido pela barragem, essa pressão vai ser maior ou menor. No caso das barragens que arrombaram em Mariana, por exemplo, e em Brumadinho, essas barragens eram barragens de contenção de rejeitos de mineração, ou seja, a densidade do fluido que estava envolvido era bem diferente da densidade da água. São fluidos que têm agregados neles, são bem mais grossos do que seria, por exemplo, com a água. E nós sabemos que isso interfere diretamente no funcionamento, né? Como opera uma barragem. Nós temos aqui uma situação, um desenho bem simples, mas que dá para exemplificar, que a parede da barragem ela recebe esse montante de água, por isso o local que recebe lá as quantidades de água fica sofrendo uma pressão muito grande, é o chamado montante da barragem. Aqui simbolizaria, por exemplo, o nível dessa água, e nós sabemos aí que quanto mais superficial estivermos, menor será essa pressão que o próprio fluido vai exercer contra a parede da barragem. E nós temos aqui uma exemplificação de que à medida que se afunda, ou seja, quanto mais fundo se vai, maior vai ser essa pressão. Ou seja, no ponto mais baixo, no encontro da parede da barragem com o assoalho chamado, essa pressão ela é muito grande. E aí nós temos uma situação em que a pressão ela é diretamente proporcional ao produto dessas variáveis aqui, ok? Nós temos a variável densidade do material,
Se muda o material, muda a densidade, consequentemente muda a pressão. Nós temos a ação da própria gravidade, que ela fica agindo sobre todos esses corpos, inclusive quantidade de fluidos que estejam armazenados. E o H vai simbolizar a profundidade, ou seja, a altura do ponto mais alto dessa parede da barragem até o ponto mais baixo, ok? Nesse caso, nós temos aí que a pressão que vai sendo exercida sobre a parede da barragem, ela vai ter dependência direta com a profundidade. Então, se eu tenho uma situação em que uma pressão existe bem aqui no ponto mais alto, eu vou ter uma pressão bem diferente no ponto mais profundo, certo? Então, a resposta nossa seria, no caso, o item B, porque essa pressão ela vai ser maior à medida que se desce a maiores profundidades, beleza? Bem, pessoal, e para finalizar, nós temos aí a questão que fala sobre corpos que estejam em situação de profundidades muito grandes. A gente sabe e acabou de ver que quanto maior for a profundidade, maior vai ser a pressão do fluido sobre qualquer corpo que esteja em situação submersa. Nós temos aí um exemplo, foi falado na última questão do nosso exercício, questão da Unital, certo? Que fala lá sobre um poço profundo que foi construído, que ele tem uma profundidade total de 34 metros. Mas a pergunta, se você parar para reparar um pouco, parar aí e pensar um pouquinho, não me interessa saber quanto é a profundidade envolvendo o poço inteiro, porque se fala no enunciado da questão que só uma parte do poço é que contém a água, e essa sim é que vai exercer a pressão maior sobre qualquer corpo que esteja colocado no ponto mais fundo desse poço. Então, nesse caso, me interessa saber a profundidade da quantidade de água, que são aqui 8 metros. É dito também no enunciado que a água ela é do tipo salobra, ou seja, é uma água que tem uma densidade diferente da água comum. É uma água que tem mais acréscimos de sais, ok? E além de tudo isso, nós temos ainda a ação da própria gravidade, que ela atua sobre todos os corpos, certo? As variáveis estão mostradas aqui. A quantidade de pressão que se deseja saber sobre um corpo que esteja aqui no ponto mais fundo, a densidade da água, dessa água salobra, é levada em consideração. A ação da gravidade, ela é numerada, mensurada, então está aqui a quantidade do valor da gravidade. E a profundidade, o H, significa a profundidade, ou seja, o ponto mais fundo onde se encontra o corpo. Nesse caso, nós temos a nossa formulazinha principal, que é a fórmula que é designada para encontrar os valores de pressão sobre qualquer corpo que esteja em situação submersa. Fazendo a substituição, as setinhas pretas indicam isso, nós temos o valor de cada variável, a densidade, nós temos o valor da gravidade e nós temos o valor da profundidade. Quando nós resolvemos o produto desses três números, chegamos ao valor de 126,4 Pascal. Ok? Forte abraço, valeu!